para dizer que foi um crime comum o de Celso Daniel. Então a esquerda pode enganar os outros. A nós aqui, que já inclusive tomamos facada de ex-membro do PSOL, não enganem nada, presidente. Obrigado. Ainda estamos em votação. Olha o nível de provocação. Olha o nível de provocação. Deputado Marcon. Dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer. Seu Zé. Respeita o mínimo do debate. Presidente, isso é uma ameaça. Vamos. Opinião política, facada, fake. Vai te catar, rapaz. Cresça, vire homem. Vamos calmar. O mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não estou fazendo nem metade do que vocês fazem. Presta atenção, respeita, deputado. Que isso? Deixa aí. Vamos. Olha o decoro. Olha o decoro. Olha o decoro parlamentar. Tô falando pros dois lados. Vamos calmar os ânimos. Vamos calmar os ânimos. Vamos calmar os ânimos. Processo de votação ainda em curso. Facada fake, presta atenção. Respeito com a comissão, deputado. Meu pai quase morreu nessa Respeito com facada. a comissão, deputado. Eu peço aos nossos colegas que a gente calme os ânimos. Vai calmar e já retorna, presidente. Calma os ânimos e vamos retornar aos trabalhos. Passou tanto tempo no hospital. Vamos votar os outros requerimentos, presidente. Depois Não, disso, primeiro tem que concluir a votação. Vamos acelerar, presidente. Primeiro tem que concluir a votação, deputado Ramon. Presidente, veja, se mostrou aqui o que é a violência, né? A violência é que, em verdade, se transformou em metodologia política. O ódio, a violência, porque aqui foram feitos vários ataques, agressões, inclusive ao nosso partido, sobre a morte de Celso Daniel, que foi investigada pela Polícia Civil, que à época estava com aqueles que eram adversários do PT, pela Polícia Federal, e que chegou às suas conclusões. E aqui se faz um vilipêndio à história do próprio Celso Daniel. Isso pode. Agora, quando há uma opinião, que é uma opinião que grande parte da população brasileira tem, que é uma opinião do parlamentar, questionando se houve realmente a facada, se recebe esse nível de palavras de baixo calão. Não é a política, é um instrumento para que nós possamos sair da época do faroeste, da bala resolvendo e a bala se superando a própria palavra e os entendimentos. Porque, veja, nós vivenciamos no Brasil um processo de negação da própria realidade, isso é extremamente grave. Sabe o que significa negar a realidade? Quando você tem a realidade posta, você tem diversas interpretações dela. Este é o debate democrático, as diversas interpretações da realidade. Mas quando você nega a realidade e a transforma em mentiras, você, em verdade, diz que só cabe dentro dessa realidade quem pensa da mesma forma. Então, portanto, isso é inadmissível. É você arrancar a construção política que esse Brasil superou as salas escuras de tortura que ainda, de tempos em tempos, ainda existem na nossa realidade e que precisam ser definitivamente varridas. E se viu a bandeira nacional para ornamentar as salas escuras de tortura. Aqui se defendeu claramente, o governo Bolsonaro, as salas escuras de tortura, o torturador Ustra. Tudo isso foi feito nesse país, onde a extrema-direita achou... Presidente, eu tenho o direito de falar, porque aqui também foi utilizada a palavra durante um processo de votação que ainda está aberto. E eu apenas queria dizer, presidente, que isso é inadmissível. É inadmissível que você pegue uma proposição
da qualidade dessa proposição do deputado Silvio Costa e você transforme em uma discussão para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi provocado, eu só O queria presidente- testemunhar. Segura que eu vou Negativo. eu vou- O vou presidente conceder a palavra Luiz Foi a Vossa Inácio- provocado injustamente. Deputado, eu Presidente. vou conceder a palavra a Vossa Ninguém. Excelência. Eu vou Fosse- conceder a palavra, deixa Ok. a deputada... Fosse meu pai, fosse minha filha, eu faria a mesma coisa. Eu vou conceder a palavra a Vossa Presidente, eu Excelência. estou falando Vamos dos ouvir primeiro a ataques deputada que Érica. foram perpetrados contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui o que se tem de se dizer que a deputada Maria do Rosário recorreu às forças de segurança, nós defendemos as forças de segurança. Nós defendemos, inclusive, o uso exclusivo das armas para as forças de segurança. Nós defendemos as forças de segurança. E quando a gente se sente atacado, é por um conflito com a lei ou uma atitude de desrespeitar a lei e o direito, a gente recorre, sim, às forças de segurança. Então, aqui se diz que a Maria do Rosário recorreu não aos livros, mas às armas. Recorreu ao Estado que tem a função de proteger a população através das suas forças de segurança, deputado Santos, que o senhor faz parte dela, faz parte destas forças de segurança e que deveriam valorizá-las. Então, portanto, eu digo aqui, presidente, nós não podemos mais admitir que não tenhamos o debate político, o debate de ideias, e que tenhamos esse nível de agressão, inclusive agressões de cunho homofóbico, que não podem ser permitidas. Homofobia nesse país é pela luta da população deste Brasil que defende a democracia, é crime. É crime, e você não pode ter debates ou atitudes nitidamente homofóbicas, que são atitudes de ódio contra o direito de ser, o direito de amar, contra a livre orientação sexual e a livre identidade de gênero. Vamos entrar no mundo da civilidade, e não esse mundo das armas, do achincalhe, do apagamento do outro, enfim. Era isso que eu queria falar. Presidente Ayrton, primeiramente, colocar aqui que eu fui testemunha ocular dessa cena lamentável que todos nós presenciamos. Quero me solidarizar com o deputado Marcon e dizer que esse tipo de atitude a gente não pode admitir no parlamento. Diversas vezes travamos debates no âmbito político, diversas vezes também me senti ofendido. E isso faz parte do debate. Se sentir ofendido, escutar, refletir, contrapor aquela opinião. Mas uma cena como essa, de um parlamentar que se levanta, bate a mesa e fala: eu vou quebrar a tua cara. Presidente, nós não podemos admitir esse tipo de prática aqui. E quando o deputado Eduardo Bolsonaro falou para o deputado Marcon: eu vou quebrar a tua cara, seu viado. E se o deputado Marcon se sentisse ofendido com alguma coisa que ele tivesse falado? Ele teria o direito de fazer a mesma coisa? De ir para cima e falar a mesma coisa? E tentar agredir? O deputado Eduardo Bolsonaro foi segurado pelos seus seguranças, por isso não agrediu o deputado Marcon. A gente não pode admitir esse tipo de prática. Todas as falas que foram proferidas ali precisam ser registradas e esse deputado tem que ser levado para a comissão de ética. Essa não é a primeira vez que ele faz isso. Essa não é a primeira vez que acontece isso nessa casa, nesses últimos dias. Essa cena tem que ser repetido em diversas comissões, com o ministro da Justiça, com outros ministros que vieram aqui depor. Presidente, isso foi muito sério. Foi muito sério, principalmente porque nós percebemos e vemos que tem outros parlamentares que chegaram a usar arma nesse plenário. Até quando a gente vai passar pano na violência? Até quando a gente vai aceitar que esse discurso de ódio domine esse ambiente político? Até ter mais escolas sendo invadidas e crianças assassinadas? Muitos pais deixaram de levar seus filhos para as escolas por conta desse discurso de ódio e por conta da violência exacerbada. É isso que a gente precisa debater nessa comissão. E isso nós não podemos aceitar. A comissão de ética vai ser instalada hoje. E hoje esse caso tem que ser levado para lá, para que ele responda pelos seus atos. O deputado Eduardo Bolsonaro tem idade suficiente para isso, para responder pelo que faz e pelo que fala. Que o nome dele vá para a comissão de ética.